Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos nessa segundona, 25 de janeiro, a gente teve feriado na cidade de São Paulo também, como consequência feriado na nossa B3, só que nós já vamos deixar os antenados para a movimentação dessa última semana de janeiro em relação à movimentação dos grandes fundos globais que operam no nosso mercado. Portanto, se você gostar desse conteúdo, eu vou te convidar a você se inscrever no canal, ative o sininho de notificação quando rolar vídeo, você automaticamente avisado. E se você gostar desse conteúdo, senta o pé na porta, deixa o seu like, compartilhe nas suas redes sociais para que cada vez mais o investidor pessoa física tenha a informação dos grandes fundos globais que operam por aqui. A gente já vai comentar com vocês que a gente encerrou aí a segunda semana de correção para o nosso Ibovespa, a gente caindo aí 2,47 e dá uma olhada aqui, eu vou rodar para vocês inclusive aqui no nosso gráfico com a marcação de Fibonacci, a gente chegou aí a 2 semanas atrás, a bater aí bem próximo daquele nosso objetivo de 126.500 pontos, a gente fez uma máxima aqui em 125.300 pontos, então a gente tem aqui a movimentação corretiva já pela segunda semana e a gente voltou para a nossa região de confusão, que fica entre 114 e 119 mil pontos no nosso mercado. Caso essa região seja perdida, a gente tem aqui uma movimentação de próximo objetivo em 107 mil pontos para o nosso mercado. Para você que está chegando aqui agora pela primeira vez, a gente tem essa marcação de Fibonacci já há vários anos no conteúdo do canal. Sempre quando tem alguma novidade no ambiente semanal, a gente posta aqui para que vocês fiquem antenados também para a movimentação de preço do nosso mercado. Bom, vou voltar para lá justamente para comentar com vocês que é o seguinte, olha, se vocês repararem, eles fecharam aí a movimentação da semana com uma ponta compradora no mercado à vista, pessoal, 826 milhões de reais. Agora, eu quero deixar muito claro que essa ponta compradora aqui, durante a semana, conforme a gente já tinha rodado no nosso overview na quarta-feira, muito focado na movimentação compradora em alguns ativos. Eu vou dar um exemplo para vocês, se a gente tirar a Vale aqui, pessoal, dessa movimentação da semana que passou, esse fluxo passa a ser negativo. Só em Vale, mais de 1 bilhão e 600 entrou de ponta compradora nessa última semana, então eles estão concentrando compras em alguns ativos. Mais uma vez também a gente vai comentar com vocês que entrou ponta compradora muito pujante nas ações de bolo, e aí a gente tem essa pressão por parte deles em alguns ativos, sendo que na semana a gente teve uma movimentação por parte deles, que eles tiveram uma ponta vendedora mais expressiva do que ativos de uma ponta compradora, compraram 38 ativos, só que eles venderam 43 ativos no nosso mercado. Bom, e aqui, na ponta compradora, os ativos que eles atuaram nesse sentido, 3 bilhões e 200, caíram na média 1,92 e na ponta de venda caíram 2,43. Só que na ponta de venda, como o saldo foi menor, eles ainda conseguiram terminar esta semana especificamente com uma projeção de prejuízo de pouco mais de 10 milhões de reais no nosso mercado. Vamos postar aqui o nosso gráfico evolutivo justamente para que você sempre acompanhe com a gente aqui a movimentação e evolução do fluxo deles a cada semana nos 15 mais de compra e venda para os ativos do Ibovespa. Na semana passada, eles tinham encerrado com uma projeção de prejuízo de pouco mais de 136 milhões de reais e nessa semana aí, mais de 10 milhões de reais de ponta de prejuízo como projeção, só que é o que eu falo sempre com todo mundo. Olha a quantidade de semanas que eles são vencedores, é claro que eles também têm semanas que não têm esse êxito todo nessa movimentação justamente ocorrida nessa semana que passou no nosso mercado. Bom, voltando aqui para a gente poder falar com vocês a movimentação aí dos principais mercados pelo mundo, é interessante a gente perceber, pessoal, que a gente teve aqui, na maioria dos mercados pelo mundo, uma movimentação de alta, com exceção da Europa, que foi predominantemente de baixa, e uma valorização média de 0,80 quando a gente caiu 2,47. É isso você comentar, pô Renato, mas a gente caiu 2,47 com fluxo comprador? Sim, só que com fluxo comprador, como eu falei com vocês, nessa semana especificamente, empurrada pela movimentação em Vale, que só pelas corretoras estrangeiras somaram mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais no nosso mercado. No mercado futuro, lembra que na semana passada eles tinham vendido pouco mais de 330 milhões de reais? Nessa semana novamente, ponta vendedora aí cerca de 3 milhões, ficaram praticamente no 0 a 0, mas também colaboraram com essa movimentação corretiva para o Ibovespa futuro. Na moeda americana, eles estão com uma movimentação vendedora para esse contrato, inclusive a gente tem aí a última semana de liquidez para esse contrato G de gato no nosso mercado, só que nessa semana, olha a paulada que deu a movimentação do dólar, pessoal. A gente saiu do comercial na semana passada 5,31 e a gente encerrou essa semana 5,47, mais de 3% de valorização, só que eles ainda não estão querendo saber dessa movimentação de valorização para a moeda americana em relação à movimentação das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, que encerraram a movimentação vendedora durante essa semana. Agora, o que eu quero alertar para vocês é o seguinte, pessoal, a gente trabalha aqui
com 12 índices que não são tão amplos. A gente tem dessa movimentação da semana que passou, exatamente uma ponta vendedora em boa parte deles. Eu diria que na maioria, porque aqui, do lado de cá, nós temos 7 índices que não são tão amplos que a gente acompanha e que eles aproveitaram na semana para quê? Sentar a mamona na ponta vendedora. Com exceção do índice de materiais básicos, muito em função de Vale, que terminou com uma ponta compradora mais pujante dos 23 índices disponibilizados pela B3, eles também tiveram uma ponta compradora para as ações do setor elétrico, que tiveram uma correção muito expressiva, também o setor de utilidade pública e o setor de consumo aí com uma correção menos intensa em relação aos outros dois índices. Agora, dá uma olhada, pessoal, índice industrial. Olha o tamanho de ponta vendedora, mais de 560 milhões de reais. E lembrando que no índice industrial a gente tem também ativos do setor de materiais básicos que eles ajudaram a empurrar para baixo em relação à movimentação do nosso mercado. Bom, a gente tem aqui o carbono eficiente, que é o nosso Ibovespa sem Vale. Olha o tamanho da ponta vendedora. Quase 400 milhões. Olha o índice de small caps, pessoal. Lembra que na semana passada a gente tinha falado com vocês que eles tinham dado um refresco no setor de small caps? Olha nessa semana novamente, uma paulada, mais de 300 milhões de ponta vendedora. Índice de sustentabilidade, que também concentra muitos ativos do setor bancário, ponta vendedora. Olha aqui, índice imobiliário, 84 milhões de reais. O que é o índice imobiliário aqui no nosso mercado? Infelizmente, como no ano passado, o índice que mais tem uma performance corretiva em relação aos nossos ativos. Vou demonstrar aqui para vocês, inclusive, a movimentação em relação aos índices que a gente acompanha aqui e a sua respectiva variação. A gente tem exatamente o índice com a pior performance anual de 2021, caindo mais de 9% no nosso mercado. Então, nessa semana, o único índice que subiu na semana que passou, o único índice que subiu foi o índice dos fundos imobiliários, encerrou aí com 0,18 de valorização e subiu 5 posições. Então, ele estava na 9ª posição e terminou na 4ª posição da movimentação dessa semana. E quem mais teve aí uma movimentação corretiva, exatamente aqui, o índice do setor elétrico caindo 4 posições, pulou de 6º para 10º em relação à nossa variação percentual do ano de 2021. A gente ainda tem a liderança do setor de materiais básicos, que nessa semana, diante de uma correção mais intensa para o nosso mercado, índice de materiais básicos aí, o índice que menos caiu em relação aos índices que não são tão amplos que a gente acompanha com vocês aqui no conteúdo do canal. Bom, eu vou rodar aqui para vocês também, diante dessa movimentação corretiva para o nosso mercado, essa movimentação desses índices, nessa base gráfica que a gente está sempre comentando com vocês, justamente para que vocês entendam o seguinte, olha, a gente teve nessa semana, então, ó, Ibovespa saiu com uma movimentação de compra pelas corretoras estrangeiras, ok? Tem essa barrinha aqui roxa. O carbono eficiente, que é o nosso Ibovespa sem Vale, já tem uma barrinha negativa. E é um setor de quê? De peso, ok? Olha aqui, pessoal. Olha aqui que a gente teve aqui em relação aos nossos índices que tem peso. Olha o índice financeiro, barrinha está para baixo. Olha o índice imobiliário, barrinha para baixo. Industrial, que contempla muitos ativos do setor de materiais básicos que eles sentaram a mão numa ponta vendedora. Olha o tamanho, olha a barra, negativa. Dá uma olhada aqui no setor de sustentabilidade, a mesma coisa. Olha aqui o setor de small caps que eles tinham dado um refresco na semana anterior. Nessa semana, ponta vendedora do Futebol Clube em relação a essa movimentação. Então, o que a gente consegue perceber? Aqui na nossa evolução do ano, a gente consegue perceber que essa correção mais intensa nessas 2 semanas para o nosso mercado, não está sendo calçada pelo nosso setor que mais tem valorização no ano de 2021, que é o setor de materiais básicos. Mas os outros setores que têm peso começaram a sentir uma ponta vendedora em relação à movimentação das corretoras estrangeiras que operam aí no nosso mercado. A gente consegue, inclusive, fazer, através do nosso overview de quarta-feira, você já tinha uma noção, eu já tinha comentado com vocês que eles tinham alguns ativos com ponta compradora em relação à movimentação do saldo geral durante a semana, só que nós tínhamos a maioria dos ativos numa ponta vendedora em relação ao nosso mercado. Vou comentar com vocês aqui, primeiro, essa movimentação em relação aos nossos índices, que eu quero que você, primeiro, perceba aqui essa movimentação por parte deles nos ativos do Ibovespa, 15 mais de ponta compradora e ponta vendedora. A gente teve aqui, nos ativos que tiveram uma ponta compradora e vendedora que subiram na semana, a gente totalizou aqui 6 ativos. E eles andaram com uma ponta compradora em 3 deles. Qual ativo de ponta compradora que mais se valorizou? Eles ajudaram a empurrar, pessoal? As ações de Boalu.
você que está chegando aqui no nosso conteúdo pela primeira vez, por que a gente chama as ações de Magazine Luiza de Boa Lu? Porque a gente acha uma excelente empresa, histórico de comportamento de preço magnífico nos últimos anos e fluxo externo aprecia esse ativo dentro do nosso mercado. Seguido pelas ações da nossa Teteia também, BPAC, com uma movimentação de valorização durante a semana de quase 5%, inclusive foi a única com valorização no setor financeiro em relação à movimentação do nosso mercado e eles ajudando também a empurrar o movimento do ativo. E na outra ponta aqui, de venda, pessoal, a gente teve aqui as ações de IRBR. Você que está chegando agora no conteúdo do canal, dê uma olhada no nosso balanço anual. A gente chegou a falar dessas ações, inclusive IRBR já tinha caído 70% no ano de 2020 e eles o quê? Sentando a mamona numa ponta vendedora, nesse ano de 2021 já está caindo 10% e eles continuam com essa pressão de venda em relação aos ativos da companhia. Seguido aqui pelas ações de Cogna, com uma movimentação também de queda durante essa semana de mais de 7% aí no nosso mercado e a movimentação nas ações do Banco do Brasil, sendo que na semana passada a gente tinha comentado com vocês que tinha entrado uma avalanche de ponta vendedora pelo fluxo das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado e nessa semana as ações da companhia com uma queda mais expressiva, quase 7,5% de desvalorização, eles aproveitando o quê? Sentando a mamona na ponta vendedora em relação à movimentação do ativo para o nosso mercado. Bom, aqui agora vou comentar com vocês em relação aos nossos setores, para que vocês fiquem atentos, para depois a gente rodar o nosso mapa de fluxo. Primeiro, eu vou comentar aqui em relação a esses setores que a gente teve durante essa semana. Eu vou pegar esse quadro geral. Olha aqui, pessoal. A gente teve, então, nessa semana, 11 ativos que se valorizaram no Ibovespa. E 69 ativos terminaram com desvalorização. Um ativo terminou no 0 a 0, que foram as ações de Klabin, e eles atuaram inclusive numa ponta compradora dentro do nosso mercado. E aqui, a gente tem aqui no resumo, eles venderam 43 ativos durante essa semana e compraram 38 ativos em relação ao nosso mercado. Se vocês perceberem, boa parte dos ativos que subiram aqui nos ativos durante a semana, dá uma olhada como a barrinha azul está acima do zero, eles calçando essa movimentação. E os ativos aí, com uma movimentação corretiva mais intensa, eles o quê? Andando numa ponta vendedora, olha a barrinha vermelha em relação a esses ativos no nosso mercado. Vou passar aqui para a movimentação dos setores. Primeiro eu vou comentar com vocês de serviços públicos, justamente onde que a gente teve todos os ativos do setor de serviços públicos com uma movimentação de desvalorização. Pessoal, dá uma olhada, as ações de Eletrobras tiveram a maior desvalorização no setor. E olha aqui o tamanho das duas barrinhas em vermelho em relação à movimentação do fluxo externo. Então, aproveitaram para quê? Para sentar a mamona na ponta vendedora em relação às ações da companhia dentro do nosso mercado. A gente tem aqui no setor industrial, a gente teve aí as ações da Azul, com uma movimentação de valorização de quase 4% no nosso mercado, eles ajudaram a empurrar essa movimentação do ativo, e a gente teve aqui as ações de Embraer caindo mais de 9% no nosso mercado, e eles aproveitaram para quê, pessoal? Bolso. Na semana passada o ativo tinha subido mais de 8%, eles estavam com uma ponta compradora, e nessa semana o ativo cai 9%, eles estão colocando um belíssimo lucro no bolso em relação a essa movimentação curta no nosso mercado. Aqui embaixo a gente tem aqui as ações de Intermédica, com a maior valorização do setor, e eles estão aproveitando para quê, pessoal? Administrar bolso, é o que a gente sempre fala com vocês. E a gente percebeu que depois da notícia de fusão de Hapvida e também as ações de Intermédica, eles continuaram com uma ponta compradora em relação às ações de Hapvida e eles estão aproveitando para reduzir exposição nas ações de Intermédica. Lembrando que desde o IPO eles tiveram uma movimentação compradora muito pujante em relação aos ativos da companhia e estão aproveitando agora com ativo com uma valorização muito expressiva para colocar também um belíssimo lucro no bolso. Se a gente verificar aqui os ativos do setor de telecomunicações e TI, nessa semana dá uma olhada em TOTS, pessoal, 7,20 de movimentação de valorização. Lembrando que a gente chegou já a falar com vocês aqui no conteúdo do canal, o ativo teve uma ponta compradora por parte deles muito pujante entre outubro e novembro, certo? Em relação à movimentação de dezembro e janeiro, eles estão mais ou menos com zigue-zague. Uma semana compra, outra semana vende, uma semana compra, outra semana vende. E o ativo vem aí muito pujante nessa semana com uma valorização belíssima em relação à movimentação em nosso mercado. Aqui a gente tem as ações de Vivo, que tiveram uma queda de 1,20 e eles não importaram por essa movimentação, aproveitaram para fazer uma feirinha em relação aos ativos da companhia, muito atento em relação a essa movimentação. Em relação às ações de TIM, uma queda mais expressiva, caindo mais de 5% do nosso mercado, eles estão o quê? Aproveitando para sentar mamona na ponta vendedora nesse ativo para o nosso mercado. Lembrando, mais uma vez que a gente teve aqui no setor financeiro, como a gente já tinha comentado com vocês, somente a nossa Teteia BPAC
terminou a semana aí com mais de 4% de valorização. E olha aqui, ponta compradora Futebol Clube no nosso mercado. Na outra ponta, como a gente já tinha comentado com vocês, IRB e Banco do Brasil aí sofrendo com uma movimentação vendedora por parte aí das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. No setor de consumo, a gente teve aí as nossas ações de B2W. Pessoal, há quantas e quantas semanas a gente estava comentando com vocês aqui? O pessoal comprando, armando a casinha, a movimentação de compra nas ações da companhia e os ativos só caíam. De repente o ativo agora deu uma explosão, movimentação de ponta compradora por parte deles anterior, e o que eles estão fazendo na semana? Aproveitaram para colocar o quê? Lucro no bolso, já que na semana passada o ativo já tinha subido mais de 12%, eles também já tinham empurrado na semana passada, e nessa semana o ativo sobe quase 10%, e eles aproveitaram para bolso. Aqui a gente tem aqui as ações, a nossa teteia, né, pessoal? Boa Lu, 8,5% de valorização dentro do nosso mercado. Na semana passada o ativo tinha ficado bem perto do 0 a 0, perto aí de meio de valorização, eles já estavam tomando também na semana passada, e nessa semana continuaram nessa toada para a movimentação do ativo. A gente tem aqui na outra ponta os ativos que mais caíram, as ações de Ezetec e também Cyrela. Cyrela eles aproveitaram para poder fazer uma feirinha em relação à movimentação desse ativo no nosso mercado. Lembrando que na semana passada eles tinham sentado a mamona na ponta vendedora, o ativo terminou a semana com quase meio de desvalorização, só que nessa semana uma queda muito mais expressiva, quase 10%, eles aproveitando para fazer uma feirinha em relação às ações da companhia, o que não ocorreu nas ações de Ezetec, que eles aproveitaram para quê? Para ajudar a empurrar o movimento de desvalorização do ativo, e também esse mesmo movimento já tinha acontecido na semana passada, quando o ativo tinha encerrado a semana com quase 3% de desvalorização. Aqui no setor de materiais básicos, a gente tem aqui a movimentação das ações de Suzano, né, pessoal? Suzano subindo mais de 5% no nosso mercado. E na semana passada, Suzano tinha uma movimentação corretiva. Se vocês olharem na movimentação do nosso quadro evolutivo, vocês iriam perceber que eles estavam aonde? Eles estavam numa ponta compradora em relação aos ativos da companhia, diante da movimentação de queda que a gente teve para o nosso mercado. Eles estavam fazendo uma feirinha em relação à movimentação do ativo. E se a gente verificar com vocês aqui as nossas ações da Vale, eu cortei aqui justamente para vocês conseguirem verificar. Vale nessa semana praticamente aí bem próximo do 0 a 0, 0,41 de desvalorização, e eles entrando mais uma vez uma enxurrada de grana em relação às ações da companhia. Só que, dá uma olhada aqui em siderurgia, pessoal. Venderam CSN, Goal, Gerdau, venderam também as ações de Usiminas, ajudando nessa correção do setor em relação às ações do setor de siderurgia. Bom, e que afetou também o nosso índice industrial, fechou? Então, se a gente pegar aqui, óleo, gás e biocombustível, sentar a mamona na ponta vendedora nas ações de Petrobras. Percebam que foram mais de 300 milhões de reais em relação à movimentação vendedora no ativo. O ativo sentiu com quase 4% de desvalorização, e o ativo que mais caiu, as ações de Cosan, eles aproveitaram para poder fazer uma feirinha em relação a essa movimentação corretiva no ativo, já que na semana passada o ativo tinha encerrado também com desvalorização, e eles aproveitaram para poder também fazer uma feirinha em relação a essa movimentação do ativo para o nosso mercado. Lembrando, mais uma vez, pessoal, este conteúdo ele é meramente informativo, não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda e nenhuma hipótese. Falo sempre com todo mundo, seja seletivo em suas análises, só que sempre opinião própria com embasamento coerente, e nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Então, vamos agora falar rapidinho do nosso mercado futuro, para a gente poder encerrar o vídeo com vocês. Exatamente essa movimentação durante a semana que a gente conseguiu perceber que, olha o que eles estão fazendo em relação à movimentação do nosso índice futuro, pessoal. Estão praticamente cozinhando o galo, né? Tiveram uma movimentação de mais de 330 milhões de ponta vendedora na semana passada. Nessa semana, 13 milhões ficaram mais ou menos na mesma posição. Lembrando que eles já chegaram a ter mais de 5 bilhões de reais de ponta compradora nesse movimento aqui. Corretivo, eles já migraram aí com uma movimentação de 4,3 bilhões. E a gente está bem próximo do início do nosso contrato, quando a gente começou esse contrato G de gato, exatamente aí no pregão do dia 15 de dezembro, a ter com 116.600 pontos, e a gente teve aí 117.500 pontos fechamento do pregão de sexta-feira. Para a movimentação da moeda americana, conseguiram lavar a égua no início do contrato. Inclusive eu já comentei com vocês que nessa movimentação aqui de alta, eles tinham já armado a casinha no pregão anterior e venderam boa parte do movimento com a movimentação de alta muito expressiva. Depois eles começaram a reduzir uma movimentação de venda, o dólar teve uma movimentação de valorização. Depois eles começaram a reduzir a movimentação compradora, o dólar teve uma esticada para baixo, só que nessa semana,
principalmente aí na movimentação do pregão de quinta e sexta-feira. O dólar deu uma explodida e a movimentação pelas corretoras estrangeiras ainda não tiveram essa movimentação no mesmo sentido da movimentação de cotação para a moeda americana no nosso mercado. Lembrando, a gente tem aí somente mais 4 pregões de liquidez para esse contrato G de gato no dólar futuro até o pregão de quinta-feira. A gente segue muito atento em todas as movimentações do mercado e como a gente teve pregão lá fora no dia de hoje, eu vou demonstrar aqui para vocês. Já separei aqui na movimentação durante o pregão dessa segunda-feira. Bolsas americanas tiveram as operações normalmente no dia de hoje. Olha o que aconteceu, pessoal. Eu já separei aqui esse gráfico. A gente teve aqui o nosso índice EWZ, que seria o Ibovespa aí negociado na Bolsa Americana. A gente teve uma movimentação corretiva, caindo 1,48 diante de uma movimentação de perna de alta, retração de 50 no pregão de hoje e provavelmente amanhã, quando a gente iniciará os nossos negócios para a movimentação do nosso mercado, caso o futuro do mercado americano não esteja muito pujante na ponta compradora, provavelmente os nossos ativos vão abrir com a movimentação corretiva, porque caindo 1,5 na movimentação do mercado americano. Claro que teve a movimentação da moeda americana também se valorizando em relação ao real, praticamente aí 0,8 de valorização de movimentação no mercado lá fora no dia de hoje. Então amanhã a gente já larga com uma movimentação de alta do dólar praticamente 0,8 caso o mercado fique estável até a abertura do pregão de amanhã. E em relação aos ativos de maior peso, a gente teve lá Ambev subindo quase 2% em relação à movimentação de ADRs lá no mercado americano, as ações do Banco Itaú caindo quase 3%, Banco Bradesco caindo um pouco mais de 2%, Petrobras, a ordinária, ficou 0,98 de queda, a preferencial ficou 0,71 de queda e as ações de Vale terminaram a sessão de hoje com 1,51 de desvalorização no mercado americano. Lembrando que sempre a gente tem a influência da cotação do dólar em relação à precificação dos nossos ativos negociados na Bolsa Americana. Dessa forma, eu desejo a vocês uma excelente semana. A semana vai ser mais curta. Daqui a gente fica ligado na movimentação do fluxo externo e vocês do outro lado ajudando a compartilhar esse conteúdo para as pessoas que fazem parte aí do seu ciclo de amizades. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!